Então nós trabalhamos a ideia da volta. A gente só volta quando a gente já estava em um lugar. Considerando então que a verdadeira vida nossa é a vida espiritual, certo? E que a gente vem temporariamente viver experiências na carne ou na matéria. Tudo bem? Tá. Tem gente chorando de alegria ou de tristeza? De saudade vale. Então vamos lá. A questão 154, ó. É dolorosa a separação da alma e do corpo? Então aqui Kardec está querendo saber, bom, no momento da morte, quando o espírito começa a deixar o corpo físico, né, começa a separar então a alma do corpo, esse processo é doloroso? Traz dor? Traz sofrimento? Será que o espírito sente alguma sensação desagradável nesse momento, na separação do corpo e da alma? Tá lá, lembra que então vamos voltar, né? Nós somos espírito, com o corpinho espiritual, com o perispírito, e nós temos um corpinho material. A gente está mais amarradinho do que a gente imagina. Quando a gente desencarna ou quando a gente morre, a gente começa a separar, porque nós vamos ficar com um corpo que não tem mais como ter função. Então a gente precisa separar. Então, nesse momento, é dolorosa a separação da alma e do corpo? Acho que é individual, isso é um alívio. Vamos pensar que de repente, eu vou trazendo muito, vamos bem leve hoje. Vamos pensar de repente que a gente está vivendo uma armadura bem pesadona, né, em cima da gente. Vamos pensar naqueles dos exércitos lá atrás, dos impérios. Está bem pesadona. Eu preciso começar a arrancar isso. Será que é doloroso? Tem um peso muito grande. Então vamos lá. Então é dolorosa essa separação da alma e do corpo? Então os espíritos vão responder: não. Ou seja, o despreendimento não dói. Então todo mundo vai ter que desprender do corpo físico, certo? Não tem como ficar eternamente preso ao corpo físico, até porque ele entra em decomposição e não tem como ficar preso. Então, é doloroso? Não. O corpo, muitas vezes... Então, a gente vai ter que prestar muita atenção aqui, porque os espíritos estão dizendo para Kardec que não há, o que a Helena falou, ó, cada caso é um caso. Então, ele colocou, ó, o corpo, muitas vezes, ou seja, em várias situações, mas não são todas. Então, vamos devagarzinho sempre. O corpo, muitas vezes, sofre mais durante a vida do que no momento da morte. Nós estamos falando de dor física. Não tem, de repente, algum acidente, alguma cirurgia, alguma coisa que acontece que dói muito? Uma doença. De repente, tem que amputar um pedaço do braço. Bom, então está falando, olha, geralmente o desgaste que a gente tem no corpo, no dia a dia, dói muito mais do que a morte. A dizer assim para a gente, então, pessoal, no momento da morte, não tem nada diferente que já estão acostumados. Por que ele colocou muitas vezes? Porque de repente uma pessoa que teve uma vidinha tão assim, não desgastou e não sentiu nada. O corpo não doeu, nada. Então, mas muitas vezes no dia a dia, as dores que nós temos, que a gente sente, é muito maior do que no momento da passagem. Vamos lembrar, alguém consegue lembrar algum momento de muita dor do corpo físico que tiveram? Então não vai ser nada igual a isso, é menos do que isso. E está todo mundo aqui bem. Está todo mundo aqui bem. Calma, a gente vai assim, mas quem foi esse louco que colocou? Depois nós vamos entender tudo isso também, calma. Porque o Kardec colocou isso aí, eu posso falar também que é uma delícia, né? Então ele vai explicar, a gente sabe muito bem como ele trabalhou toda essa ideia, tá? Então vamos lá. Então o corpo muitas vezes sofre mais durante a vida do que o momento da morte. Estou falando de dor física. A alma, nenhuma parte toma nisso. Então o espírito sente alguma dor física depois da morte? Só dor de consciência. Perfeito.
Os sofrimentos que algumas vezes se experimentam no instante da morte, ou seja, eventuais dores que possam acontecer, eventuais sofrimentos que estejam ligados, né, são um gozo para o espírito. É uma alegria para o espírito. É um alívio. Então lembra nós falamos de uma armadura pesada? Ainda que eu tenha que tentar tirar e vou me machucando um pouquinho, só de poder diminuir o peso que está em cima e me desfazer daquilo é uma alegria. Imagina um peso em cima da gente. Ainda que seja um pouco difícil, traga um certo desconforto, mas só de eu poder estar me libertando. Então imagina, a gente está amarrado, preso assim. Se eu tiver que fazer força, daqui a pouco a perna já libertou. Nossa, que alívio da perna. E vai. É disso que ele está falando. Tá? Então os sofrimentos que algumas vezes se experimentam no instante da morte são um gozo para o espírito, uma alegria para o espírito, que vê chegar o termo do seu exílio. Então ele vai entender naquele momento que chegou o momento de liberdade dele. Então de novo, estou tirando a armadura, nossa que alívio, acabou. Ele sabe que naquele momento acabou o momento dele de provas e expiações. Aquela experiência na carne que ele estava tendo, a experiência no mundo material. E agora ele volta para onde? Que é o verdadeiro mundo dele. Então, quer dizer, agora eu estou voltando para casa com toda certeza, começando a desprender um pouco daquilo que me impedia de ver o plano espiritual, eu vou ter felicidade. Vamos devagarzinho, a gente vai entendendo, tá bom? Tudo bem até aqui? Então Kardec comenta, ó, na morte natural, a que sobrevém pelo esgotamento dos órgãos em consequência da idade, então teve o desgaste natural, o corpo chegou ao final, certo? Pela idade. Nesse tipo de morte, o homem deixa a vida sem o perceber. É uma lâmpada que se apaga por falta de óleo. Então a vida vai acabando, ele nem percebe e faz a passagem. Ele nem percebeu que ele deixou aquela armadura e agora ele está liberto no mundo espiritual. Então vamos voltar só para a gente lembrar de novo, bem devagarzinho. Aonde é o plano espiritual? Aqui. Só que a gente não consegue percebê-lo. Porque nós estamos com uma bendita de uma armadura zona e impede a gente perceber o plano espiritual. Porém, o plano espiritual percebe a gente normalmente. Tudo bem? Então tá. Então, o corpo vai chegando ao final. O corpo chegou, né, ao máximo que ele podia, o espírito nem percebe, o corpo não está mais ligado ali, ele já faz parte do plano espiritual. Certo? Então Kardec perguntou, então dói? Foi a primeira pergunta, falou assim, não. Então, como se opera, ou seja, como que acontece, de que maneira acontece, né, a separação da alma e do corpo? Como procede para poder desligar o espírito do corpo? Porque se ele estava ligado, nós falamos que o corpo espiritual, né, que é o perispírito, ele estava ligado no corpo físico. O corpo físico, ele já chegou ao final. Como que acontece? De que maneira acontece para se desligar? Será que eu pego o corpo e jogo e vida que segue? Será que o corpo joga e ejeta o espírito para fora? Como que é? De que maneira acontece? É uma fumacinha que evapora? Rompido os laços que o retinham, então havia laços, os laços são fluídicos. Lembra que há um laço perispírito que envolve, que está junto com o perispírito, envolve o corpo físico. Então, rompido os laços, rompido os vínculos, o que vinculava o perispírito com o corpo, ela se desprende, ou seja, a alma se desprende do corpo. Certo? Então, imagina uma embarcaçãozinha lá. Ela está numa corda, presa numa corda.
Se de repente aquela corda se desfaz o laço, antes a embarcação estava parada, agora ela começa a ir embora. É desse jeito que os espíritos estão dizendo, ó, rompido os laços que o retinha, que mantinha o espírito preso ao corpo, a alma então se separa. Se separa e vai para onde? A embarcaçãozinha estava presa, ancorada ali na corda. A corda desfez o laço. O barquinho que somos nós como espírito vai para onde? Para o plano espiritual. Ele já estava no rio. Aí ele só se despregou da margem. Ele continuou no rio, porque é o plano espiritual. Aí Kardec perguntou, fez 2 perguntas então para os espíritos. Ó. Tudo bem? Tá. A separação, o momento de desligamento, então, se dá instantaneamente? É uma pergunta. Então, é na hora. Morreu, separa. É por brusca transição? Então, ele sente o impacto? É um sentimento desagradável? É outra pergunta. Ou será que vai devagarzinho, né? De uma hora para outra? Haverá alguma linha de demarcação? Tem algum pontinho marcado ali? O que é vida, o que é morte? Onde que, né? Então, haverá alguma linha de demarcação nitidamente traçada entre a vida e a morte? Então, quando a gente olha, será que o Espírito sabe, ó, se eu passar dessa linha, é a morte? Enquanto eu não chegar nessa linha, não é a morte? Será que há um ponto que eu vou olhar para assim, está vivo? Está morto? Está espírito? Está como alma, como Kardec colocar o nome de quem está encarnado. Está encarnado, desencarnado? É uma chavinha? E acontece de uma hora para outra? É brusca? É de imediato? Existe alguma linha que vai demarcar? Então vamos lá, eu como espírito preciso voltar para o plano espiritual. Todos nós vamos retornar num processo chamado morte. Tem como, vamos supor que fosse lá em Cordeirópolis, que é o plano espiritual, e aqui em Limeira é o plano material. Para eu sair daqui em Cordeirópolis, eu saio daqui e estou lá, ou eu preciso seguir um processo? Consegue ser brusco eu chegar lá ou não? Não. É um processo. Então, dá de forma instantânea? A resposta é não. A separação não é instantânea. A alma se desprende gradualmente. Então, vai etapa por etapa. Tem alguma coisa aí que vai definir etapas, né? Pensa em algo 100%, eu preciso cumprir etapas, né? Então, vamos pensar, a gente disse separando do corpo físico, então eu estou 100% unido, 99, 98, 97, é gradual, é por etapa, é de pouco a pouco. Quando eu penso em algo gradual, quanto tempo demora? Tempo que demora. Se eu for construir um edifício, quanto tempo demora? Se eu for construir uma casa, se eu for construir uma casa de cachorro, se eu for construir a casa de um ratinho. Neste caso aqui, você está falando daquelas pessoas que deixam de estar vivo com a matéria para se tornar só espírito, porém naquela situação de uma doença, do fim de uma vida. Aqui, porque também tem aquele caso da pessoa perder a vida rapidamente por causa de um acidente, né? nós vamos falar sobre essa pessoa, mas aqui é a morte normal, não de acidente brusco, morte natural, uma morte. Não de um acidente brusco, de um suicídio, nada disso. Tá? Então ela se desprende gradualmente. Depois a gente vai trabalhar esse suicídio, vai trabalhar nisso, tá? Não se escapa como um pássaro cativo a que se restitui subitamente a liberdade. Então não vem ninguém, abre a portinha e fala, filho, vai, que liberou. Se não é assim, não tem como também eu imaginar uma portinha que abre, filho, seja bem-vindo. Porque a gente vem numa ideia ainda que vamos ser recebidos por não sei quem, não sei aonde. Então, essa ideia de ser recebido, a portinha se abre, eu falo, entra.
Então não é como um pássaro, que eu vou abrir e ele vai sair voando dali, correndo dali, abandonando tudo. Não dá para ser assim, tá? Aqueles dois estados se tocam e confundem. Então não tem assim, tá encarnado, desencarnou, ou tá vivo, morreu. Não, é meio que uma transição, é um processo que vai se confundindo essas etapas, até de fato, né? Então vamos lá, ó. Aqueles dois estados se tocam e se confundem. Então nós vamos ver esses estados misturados por certo momento, né? De sorte que o espírito se solta ou se desprende pouco a pouco dos laços ou dos vínculos, né, que o prendiam. Então vai se desfazendo pouco a pouco. Esses laços se desatam, mas não se quebram. Como que é uma corda esticada, eu vou lá e corto a corda. É um impacto. Pum. Agora, se o nó se desfaz, é mais suave, né? Um laço, por exemplo, eu vou puxando ele, um cadarço do tênis. Então não é um romper. Ele vai devagarzinho saindo daquele nó. Tá? Então os laços não desatam, eles não se quebram, né? Imagina, gente, que a gente vai... Pensa um vidro que a gente cola um adesivo lá no vidro, assim, ó, bem grandão um adesivo. Aí eu preciso descolar ou desprender o adesivo do vidro. Eu consigo pegar com as duas mãos e puxar? Não, vai sair um pedaço, vai ficar outro pedaço lá. Então a gente vai vir bem devagarzinho. Daqui a pouco rasga um pedaço, eu tenho que vir outro pedaço. É devagar, pouco a pouco. Não, cada um tem uma etapa diferente. Vamos trabalhar essa ideia também, tá? Mas todas passam por etapas, né? Então pode ser que tenha algum adesivo ali que eu vou tirar ele rapidinho. Tem algum adesivo que vai sair tudo picado. Tem aqueles que são os voids da vida que é pra você não poder abrir, né, e saber quando abre, você arranca um pedacinho e já rasga. Então precisa de muito trabalho para retirar. Então cada um tem um trabalho, um tempo maior, tá bom? Então vamos lá, ó. Esses laços se desatam, não se quebram, tá? Então não há um rompimento violento. Lá no Céu e Inferno, no primeiro capítulo, Kardec, da segunda parte, Kardec ele abre então com um capítulo chamado A Passagem, ou a morte, o desencarne, a gente passar do plano material para o plano espiritual. Então, no Céu e Inferno, na segunda parte, que ele trabalha com a ideia dos exemplos, ali Kardec se colocou a ouvir e analisar diversos casos de espíritos que vinham em reuniões mediúnicas e falava a condição deles lá no plano espiritual. E dentre essas condições ele perguntava a todos como foi a passagem, quanto tempo fazia, o que sentiu, o que não sentiu, como que estava. Então vem de uma observação. Se Kardec usou mais de 1000 médiums durante a codificação toda, quantos espíritos ele usou então para poder... né? Então ele vai trabalhar a passagem, ó. A extinção da vida orgânica traz a separação da alma e do corpo pela ruptura do laço fluídico que os une. Então o perispírito vai se rompendo, se desligando ali, né? O fluido perispiritual se liberta pouco a pouco de todos os órgãos. Então lembra que em todos os órgãos o perispírito estava envolvido, os fluidos estavam envolvidos, porque era o próprio espírito que vai trazendo pelo próprio fluido vital, que era estimulado pelo perispírito. Então, para poder se desligar, então vamos lá, ó. O fluido perispiritual, que é um fluido que tem no corpo espiritual, se liberta pouco a pouco de todos os órgãos. Não tem como falar, deixa um pouquinho naquele lá e vamos seguir embora. Não tem como. De modo que a separação não é completa e absoluta,
a não ser quando não resta mais um único átomo, ou seja, uma única partícula pequena que seja, uma parte pequena ali, do perispírito unido a uma molécula do corpo. Então vamos lá. Para a gente desencarnar, para que o espírito possa separar do corpo, é preciso que haja uma separação de molécula a molécula, ou de átomo a átomo. Então a gente está totalmente envolvido naquele fluido perispiritual e para retirar, precisa retirar todo o adesivo. Todo. Porque são nesses pontos moleculares, podemos dizer assim, que nós estamos todos ligados em sintonia com o corpo físico. E vai precisar ir desfazendo isso, órgão a órgão. A sensação dolorosa que a alma experimenta nesse momento, então vamos lá. Vamos lá. A sensação dolorosa que a alma experimenta nesse momento de separação, molécula a molécula, átomo a átomo, é devido à soma dos pontos de contato que existe entre o corpo e o perispírito. Então o perispírito cria diversos pontinhos de contato com o corpo que ele está impregnado, envolvido, travando ali o espírito, o perispírito e o corpo, né? E da maior ou menor dificuldade e lentidão que a separação apresenta. O sofrimento aqui, a sensação dolorosa não é física, é uma sensação, não é física, mas está ligado com quanto aquele espírito ainda está com o seu perispírito envolvido no corpo e mais, quanto tempo ele vai demorar para retirar aquilo. Porque se eu tiver, de novo, um vidro gigante para arrancar um adesivo, isso é um sofrimento eterno. Se for um adesivinho assim, rapidinho a gente tira, não tem sofrimento. Imagina, há relatos que de acidente de carro, o espírito ele vem e ele fala que ele não sofreu nada, que o espírito já tinha saído. Se desligado antes. Nós vamos trazer essa questão também, não sei se nessa vez, mas tem também, falando. No livro lá, você lembra do Há 2000 anos? Não, é no livro do Espírito mesmo, tem. Também. A gente vai trabalhar. Nesse caso aí, a sensação dolorosa seria o apelo? Também. Nós vamos trabalhar, mas todas as sensações que a gente for ter ligado à questão material, todas essas questões, né? Quanto tempo demora? Porque a gente tem que pensar assim, ó, o que leva a gente a demorar para desligar? Esse é o negócio. A gente vai chegar nesse ponto. Porque então, então ele está colocando assim, ó, e a lentidão que a separação apresenta. Tá. Quem gostaria que não tivesse lentidão, fosse rapidinho? Ele não falou que em todos os casos é lento. É meio difícil de saber, né? Porque às vezes essa rapidez vai fazer com que o espírito se perturbe no mundo espiritual. Não, porque na verdade, para ele poder ter essa libertação, ele tem que estar desapegado a essas questões, né? Porque mesmo que, então assim, essa velocidade ele chega no plano espiritual, mas ele já chega sem ligação nenhuma mais com o corpo físico, por exemplo, com as questões materiais, totalmente desapegado dessas questões. Então já chega menos perturbado. A perturbação é maior quanto mais tempo a gente fica apegado a isso. Então não tem como a gente falar assim, olha, ele é apegado e vai demorar, não é isso, mas vai demorar 10 dias. Vamos acelerar para um dia. Não tem como, porque depende dos pontos conectados e ele vai se desfazendo desses pontos. Aí a gente fala assim, mas é ele mesmo que vai se desligando? Porque isso, vamos pensar que o espírito está lá com a mão, não, né, gente? É pensamento, certo? E aí tem mais espíritos que o auxiliam e o recebem já no momento, ou até antes, que também está o ajudando. Só que pode ser que tenha espírito ajudando e o pensamento dele está, ao invés de desprender, está aprendendo mais. Né? Os familiares vão longe, desencarnam, quantos lá? Não é? O momento, eu não lembro agora, tem um nome que chama isso. É isso, melhor da morte. Na verdade, Os familiares se desligam. É a história de cada um. Esse mundo que a gente vive, acho que é difícil essa coisa ser rápida. É mais difícil. Vamos caminhar, é difícil. Vamos caminhar.
Mas não é tanto quanto a gente imagina. Agora, se a gente imaginar que é muito difícil, aí quando desencarnar vai ser muito difícil. Fica pior. Porque está aqui. Então é aí o negócio. Espera aí. Tá? Então vamos lá. Estabeleçamos inicialmente como princípio. Então Kardec vai trazer 4 possibilidades para a gente, né? Estabeleçamos inicialmente como princípio os 4 casos seguintes, que se podem ver como as situações extremas entre as quais há uma quantidade de nuances, ou seja, há uma quantidade razoável que se encaixa no mesmo cenário. Primeiro, se no momento da extinção da vida orgânica, o corpo acabou as funções orgânicas, o desprendimento do perispírito se operasse completamente, a alma não sentiria absolutamente nada. Então vamos supor, aconteceu a morte, exaustão do corpo, tal. Se o perispírito se desvincular direto ali, não estiver preso em situação nenhuma, ele não vai sentir nada, nada. Aquelas pessoas que morrem dormindo, às vezes até falando, trabalhando. Né? Kardec, por exemplo, foi trabalhando. O aneurisma, né? Segundo caso, se neste momento a coesão dos 2 elementos está com toda a sua força, então está tudo ali, né? O espírito está apegado ao corpo, o espírito envolvido em tudo material ali, né? Esse elemento, com toda a sua força, produz uma espécie de dilaceramento, ou seja, um rompimento ali que reage dolorosamente sobre a alma. Então, se ele está totalmente apegado, se desapegar é algo que vai ser doloroso. Você tenta, não é isso, mas você tentar tirar um filho de uma mãe, às vezes no desespero, é doloroso. E às vezes ninguém bateu no filho, não, ninguém bateu na mãe, mas é doloroso. Às vezes assistir aquela cena dói na gente. Então não tem mais a questão física envolvida aqui. Lembra que ele falou, olha, as dores físicas que vocês sentem em vida é muito maior, o desgaste que vocês trazem para o corpo é muito maior do que o momento da passagem. Então aqui não estão falando de nada físico. Terceira condição. Se a coesão é fraca, a separação é fraca e se opera sem abalo. Então, se tem pouco envolvimento ali, se pouco apegado, ou seja, é fraco essa ligação perispiritual com o corpo, né, acontece sem abalo nenhum. Vai acontecendo aos poucos. E na quarta situação, se depois da cessação completa da vida orgânica ainda existirem inúmeros pontos de contato entre o corpo e o perispírito, a alma poderá sentir os efeitos ou os desconfortos ou as sensações, né, da decomposição do corpo até que o laço seja completamente rompido. Então aqui o pessoal fala assim, bom, então aqui se queimar, o espírito sentiu queimar? Sentiu? Não. Mas tem relatos em reunião mediúnica que o espírito sente a própria decomposição do corpo, tão envolvido e tão presente naquela situação que ele está. Ele está se decompondo como espírito? Não. Mas é como ele trouxe aqui, ó. Ele sente esse efeito. É o gambazinho em cima, né? eu sei, na minha casa também tem. Tem? Aí ele passa aqui, passa ali. É, saruê. É. Tá? Então, dependendo da ligação que ele tem com o corpo, ele vai ter essas sensações pela ligação que ele está ainda naquele momento. Tem casos de espíritos que acompanham, sentem como se estivesse junto com o corpo decompondo. Tamanha ligação material que ele tem com as questões materiais. Vamos trabalhar essa ideia também. Então, isso. Relatos de ver isso ainda, exatamente. Disto resulta que o sofrimento que acompanha a morte está subordinado à força de aderência que une o corpo e o perispírito. Que tudo o que pode ajudar na diminuição desta força e na rapidez do desprendimento torna a passagem menos penosa. Por fim,
que se o desprendimento se opera sem nenhuma dificuldade, a alma não experimenta nenhuma sensação desagradável. Então a questão é, se a gente não tiver dificuldade nenhuma para nos desprender do corpo, está tudo tranquilo. Kardec vai ensinar a gente a fazer isso, né? O problema é se a gente vai fazer. A gente tem que treinar. É. E aí lá no finalzinho desse texto complementar, ó, o estado do espírito no momento da morte pode resumir-se assim: o espírito sofre tanto mais quanto o desprendimento pelo espírito é mais lento. Lógico, quanto mais apegado ele é, mais lento é o para se desligar. A prontidão do desprendimento é proporcional ao grau de adiantamento moral do espírito. Para o espírito desmaterializado, cuja consciência é pura, a morte é um sono de alguns instantes, isento de todo sofrimento e cujo despertar é cheio de suavidade. Ninguém está falando aqui de espírito puro. Nós estamos falando de adiantamento moral. Então não vamos esperar espírito puro, então. Está todo mundo meio quieto. É que não é um assunto interessante. Não é? Não, interessante mas não é. Isso aqui é para sentar no café no almoço de domingo e conversar. Vamos falar sobre isso. Léo, mas tem alguns casos que na reunião mediúnica tem que ver muitas dores. Alguns espíritos com muitas dores. Nós temos em... Ele leva na mente. Leva na mente aquele processo e fica nesse circuito mental, né? Ali, como se tivesse ainda... Sentindo as dores, sentindo frio, sentindo fome, sentindo sede, né? Então tudo isso é a sensação que ele traz ainda do corpo físico. Porque ali não existe mais, né? Um alimento, uma bebida, o frio, o calor. Mas só que para ele ainda está preso no corpo. Ele não se ele passou pela morte, mas ele está preso ainda às sensações, né? Então ele tem o perispírito ainda preso àquelas sensações e é por isso que ele está trazendo essa lembrança. Exato. Tem muitos que não sabem nem que já desencarnou, né? Está naquele meio perturbado ainda do caminho ali, né? Tá. Então Kardec trouxe um comentário nessa questão, ó. Durante a vida, o espírito se acha preso ou ligado, né, ao corpo pelo seu envoltório semimaterial, ou o perispírito, né, que é um laço fluídico. A morte é a destruição do corpo somente, não a desse outro envoltório. Então, a morte, nós estamos falando que ele vai afetar o corpo físico, só o corpo físico. Que do corpo que se separa quando cessa nesta a vida orgânica. Então, o corpo físico se separa do corpo espiritual. A observação, então aqui um ponto importante. Como Kardec sabe disso? Porque Kardec se colocou a observar esses casos. Como que a gente pode observar isso? Né? Observando os fatos. Como o Manuel trouxe para nós. Quem está na reunião mediúnica, por exemplo, tem a possibilidade de analisar esses casos, de ver como eles estão do outro lado, chegando com sofrimento, chegando com essa ideia, muitas vezes alimentada ainda, certo? Então, a observação demonstra que no instante da morte, o desprendimento do perispírito não se completa subitamente, passa por etapas, que ao contrário, se opera gradualmente e com uma lentidão muito variável conforme os indivíduos. Então é igual para todo mundo? Não. Depende de indivíduo para indivíduo. Em uns é bastante rápido, podendo dizer-se que o momento da morte é mais ou menos o de libertação. Quase que imediato, né? Em outros, naqueles sobretudo cuja vida foi toda material,
Então, peraí. Alguns são quase que de imediato. Outros, cuja vida foi, sobretudo, toda material, preocupada com posses, preocupada com bens, preocupada com luxo excessivo, pegada às coisas materiais e sensuais. Sensuais não é sexual, é sensual. É a busca de prazer. Tem gente que tem prazer em comer. Então aqui ele dividiu muito bem esses dois pontos para a gente. Ó. Em outros, naquele sobretudo, cuja vida foi toda material e sensual, e que não desenvolveu o lado moral e nem o intelectual, o desprendimento é muito menos rápido. Então vamos prestar atenção agora. Nós estamos falando daquele, sobretudo, que teve uma vida toda material e sensual, que buscou todos os desregramentos. A gente está nisso. A gente busca prazeres, a gente busca isso ainda. Somos nós aqui. Tem gente mais do que a gente, tudo bem? O desprendimento é muito menos rápido, podendo durando algumas vezes, dias, semanas e até meses. Vou voltar a falar. O desprendimento de pessoas que tiveram uma vida toda material e sensual pode demorar dias só, semanas só, meses, anos. Porque a gente vai perder essa ideia de eternidade que a gente tem, de infinito. Então, quando alguém desencarna, nossa, até ele se libertar, meu Deus do céu. Às vezes dias. Porque Kardec fez evocações de diversos espíritos no dia da morte. Então, quando a gente desencarnar, que tenhamos consciência que a gente pode começar a se separar realmente na hora, ou antes até. E perder essa ideia de que nós temos de pena eterna, porque a gente fala, nossa, até isso acontecer, a gente coloca a pessoa lá no escanteio, aí a geração inteira morre, né? Porque ele só vai poder estar melhorzinho ou separado realmente, desligado, em condição, daqui 100 anos. Aí todo mundo já morreu e a gente não está mudando a ideia. A gente está mantendo a ideia de eternidade das penas. Então quando? Vamos voltar de novo. Em outros... Então quem está falando é alguém que estudou os casos. Quando alguém fala assim, isso é impossível, então fala, você precisa começar a estudar os casos e me provar que isso é impossível. Em outros, naquele sobretudo cuja vida foi toda material e sensual, o desprendimento é muito menos rápido, porque tem uns que são imediatos, durando algumas vezes dias, semanas e até meses, o que não implica existir no corpo a menor vitalidade, nem a possibilidade de volver a vida, mas uma simples afinidade com o espírito. Então pode durar meses, mas não é que ele está apegado ao corpo material, que lembra que os espíritos falavam para Kardec que isso é só massa de carne, mas o que ele está vivendo, ó, é o que ele está trazendo para nós, é uma afinidade com aquela situação que ele ainda era. Então eu vou ficar preso à afinidade do que o Leonardo é hoje. Eu vou ficar preso ainda na ideia de que não, eu sou um pai, não, eu sou. Não. Qual é a afinidade? Depois que eu desencarnar, qual é a afinidade que eu mantenho dali para frente? A afinidade que guarda sempre proporção com a preponderância que durante a vida o espírito deu à matéria. Então, quanto mais ele se apegou àquela condição da vida dele material, mais ele vai estar, né, enrolado ali para poder se desligar. Mais vai ser lenta a separação. Certo? Léo, uma pessoa assim que fica em coma durante anos, totalmente assim, sem memória, vamos falar. Vegetativo. Vegetativo, essa palavra que estava faltando. Aí,
Seria alguma coisa assim que ele também não quer se desprender? Tem alguma coisa a ver? Não, porque na verdade naquela condição pode ser que ele está aprendendo, a família está aprendendo, pode ser que ele volte. Quer dizer, se ele não tivesse querendo, vamos supor que, não é isso, mas vamos supor a ideia de que todo o estado em coma fosse irreversível. Aí poderíamos imaginar que a razão levaria a pensar isso, embora não é. Mas tem muitos comas, por exemplo, que a pessoa retorna. Então não teria como falar assim, não quer se desprender, aí Deus falou assim, quer saber? Então fica mais um pouquinho, aí daqui a pouco a gente tem de novo. Não, então não tem essa ligação, tá? Mas a quantidade de fluido vital que a pessoa tem, né? Exatamente. É com efeito racional conceber-se que quanto mais o espírito se haja identificado com a matéria, tanto mais penoso lhe seja separar-se dela. Ao passo que a atividade ou o desenvolvimento, se a gente preferir, né? Ao passo que a atividade intelectual e moral, a elevação dos pensamentos, operam um começo de desprendimento, mesmo durante a vida do corpo. Então, buscar o desenvolvimento moral e intelectual ainda em vida auxilia a começar a gente se desprender um tanto quanto da matéria. Não quer dizer que nós estamos indo desencarnar. Nós estamos nos desligando um tanto quanto mais da matéria. Vai entendendo que não tem tanto o porquê dá tanta importância. Não é que não tem que viver a vida material. Tem. Mas nós não podemos estar 100% amarrado nisso. Porque senão quando a gente desencarna, o pensamento nosso vai estar ligado 100% a isso. Então mesmo durante a vida do corpo. De modo que, em chegando à morte, ele é quase instantâneo. Tal o resultado dos estudos feitos em todos os indivíduos que se tem podido observar por ocasião da morte. Então Kardec observava, ele fazia evocação para poder entender como acontecia a passagem, catalogava, entendia outro caso, aí ele vinha, como que a pessoa vivia, o que ela foi enquanto na vida material, quais eram os pensamentos. Chamava uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 5 vezes, às vezes 1 ano, 2 anos, 3 anos, para ver a mudança do espírito, para entender como ele... Tá? Então não foi uma coisa assim, eu acho que é assim. Tá? Uma pergunta? Pode fazer. Esse desligamento do espírito com o corpo não tem nada a ver com uma outra pessoa que fica fazendo orações em cima de orações, pedindo para a pessoa, sinto falta de você, quero você de volta, não tem nada a ver esse tempo que ela fica presa ali ainda na matéria. Eu vou mudar a resposta, mas a gente vai dar a mesma resposta. Vamos supor que um espírito que está no plano espiritual, acabou de desencarnar, por exemplo, e a gente passa a ter, vou trazer o exemplo que nós tivemos lá no começo da fala. Nós vamos supor que um espírito muito próximo nosso, uma pessoa muito próxima desencarna. Ele precisa passar pelo desprendimento. Ele precisa ter condições, força, condição de realmente se desvencilhar daquilo. Se eu mantenho a alegria pelo que ele fez, se eu mantenho as boas vibrações, se eu emano essa energia para ele, ele recebe tudo isso, ele vai tendo uma condição, uma clareza maior do que está acontecendo. Agora, se todo mundo chora, se todo mundo sofre, se todo mundo aquilo, essa é a carga que ele vai ter. Aí você, como um pai, por exemplo, vou colocar na situação de um pai. Se você olhar um filho sofrendo, você fala, que bom, vou seguir aquele, daqui a pouco nós estamos juntos, você quer ficar junto dele. Ficar junto dele. Então tem situações que dificulta esse desenlace. E é por isso que eu comecei falando sobre isso. Porque no momento em que o espírito mais precisa é quando a gente mais dificulta a vida dele. Entendeu? Essas observações ainda provam que a afinidade que em certos indivíduos persiste entre a alma e o corpo é às vezes muito penosa, porquanto o espírito pode experimentar ou perceber, ou passar ali pela experiência, pode experimentar o horror da decomposição, como nós já tínhamos falado.
Este caso, porém, é excepcional. Então não acontece com todo mundo. Foge ao comum. É possível? É. Mas todo mundo passa por isso? Não. Tá. Então é excepcional e peculiar a certos gêneros de vida e a certos gêneros de morte. Vai depender do tipo de vida que teve e do tipo de morte. Aí Kardec colocou, verifica-se essa situação ligada e sentindo a decomposição ou sentindo o que o levou à morte, verifica-se com alguns, não todos, com alguns suicidas, que abreviou o tempo de vida deles enquanto na carne, na Terra, no planeta Terra. Com alguns. São essas as percepções, não com todos. Tá? Então eu busquei lá na questão 957, não a questão em si, mas uma observação que Kardec colocou sobre os suicidas. Ó. A observação, então Kardec recebia os suicidas e aí ele ia vendo que estado ele estava, com que estado ele tinha passado, né? Tinha chegado até ali, às vezes no estado ainda perturbado, vivendo aquele cenário. E a gente recebe até hoje, não só suicidas, há outros também que relatam essas dificuldades do plano espiritual, ainda ligados a essas sensações. A observação realmente mostra que os efeitos do suicídio não são sempre os mesmos. Alguns efeitos há, porém, comuns a todos os casos de morte violenta, que é o que você tinha perguntado naquela hora da morte violenta, e que são consequência da interrupção brusca da vida. Tem acidentes, incidentes ou momentos da vida em que a morte foi muito brusca ali, que não deveria ter acontecido, muitos antecipando, inclusive, a partida. É disso que ele está trazendo aqui. Então, alguns efeitos são iguais. Há primeiro a persistência mais prolongada e tenaz, com maior resistência, do laço que une o espírito ao corpo. Alguém que tenha passado nessa situação, o momento da passagem vai ser um pouquinho mais resistente, um pouquinho mais difícil, um pouquinho mais demorado para conseguir se desligar. Por estar quase sempre esse laço na plenitude da sua força no momento em que é partido. Ao passo que no caso de morte natural, ele se enfraquece gradualmente e muitas vezes se desfaz antes que a vida se haja extinguido completamente. Então, se nós formos considerar os dois, um ainda estava com toda a vivacidade ali e houve um rompimento. Então, lógico que o espírito e o perispírito está mais impregnado, envolvido nas questões ali. Agora, conforme a vida vai passando, vai enfraquecendo, vai envelhecendo, vai tendo um separar mais tranquilo, tá? As consequências deste estado de coisa são um prolongamento da perturbação que se segue à morte e da ilusão. Então a gente fala assim, olha, o espírito ele vai desencarnar, qual é a próxima etapa dele? Ele entra num processo que Kardec chama de perturbação. Ou se a gente preferir, né, de uma confusão mental. Ele não sabe se ele está muito bem aqui, se ele está muito bem lá. A gente fica um pouco perdido, que é natural. Certo? Eu estou vendo um pouco o plano aqui, estou vendo um plano que antes eu não via. Eu estou meio confuso. Bem? Então tá bom. Em que durante mais ou menos tempo o espírito se conserva de que ainda pertence ao número dos vivos. Passa-se algum tempo, ele acha que ele ainda está no mundo dos vivos. Por exemplo, se eu vier desencarnar um dia à noite dormindo, que seria um presente, provavelmente eu vou levantar no outro dia, eu vou trabalhar no outro dia, eu vou vir aqui no outro dia. Aí eu falo, ninguém está conversando, ninguém nada. Aí talvez eu vá perceber, nossa, mas o pessoal está triste lá, ou muito feliz também, né? Mas eu falo, aí eu falo, então a coisa está estranha.
Então, no primeiro momento, é normal que nessa passagem a gente passa por um processo de perturbação, de ilusão, de achar que está vendo, não está vendo, porque a gente está vivendo o processo mental. Tá? Esse desprendimento pode ocorrer pelo conhecimento? Auxilia. Quanto mais conhecimento, ele vai trazer as condições para a gente depois, mas quanto conhecimento, parte tanto intelectual quanto moral, isso ajuda muito. Agora, imagina assim, é nisso que você está me falando agora. Vão pensar que eu não tenho conhecimento nenhum da imortalidade da alma ou da continuidade da vida espiritual. Aí ficou muito difícil. Porque aí o meu pensamento, que é o que me comanda, não está me levando além de nada. Parou, está aqui, está aqui. Por isso que quando eu falei lá atrás, pessoal, a gente é doido para ir para um umbral que não existe. Nós acabamos de perceber que não existe. Então, só que se eu pensar que existe, eu vou. Sem citar nome, mas algumas denominações evangélicas praticamente fazem uma lavagem cerebral totalmente diferente. Essas pessoas então têm muito mais dificuldade. Muito. Porque ela fica procurando esse lugar que ela acredita que existe. Porque falar nessa ideia, nessa linha de pensamento que você trouxe. Porque quando a gente vai atender um caso com um irmão como esse, geralmente ele está onde? Estacionado esperando alguma coisa. Só que tem que tomar cuidado, porque a gente recebe espíritas, dirigente de casa espírita, que está no mesmo processo. Porque muitas vezes a gente fala uma coisa, mas não acredita. A gente fala uma coisa, vivencia o dia a dia, mas na hora vamos ver, a gente está... Né? Então, essas pessoas, tudo bem, elas foram induzidas a isso. Vamos pensar, vamos ser ingênuos 100%? Quem ensinou elas não tinha conhecimento, vamos ser ingênuos, hein? Não tinha conhecimento, passou equivocado, acreditava naquilo, levou isso. Tá tudo bem. Um momento eles vão chegar a essa oportunidade, tá tudo certo. O que nós estamos falando aqui é a razão nos leva a esse ponto. Não estamos falando de nada além. E quando a gente pega a possibilidade de participar de um intercâmbio mediúnico, a gente percebe que é impossível qualquer coisa desse tipo. Quando a gente olha a história, a gente percebe que durante a história sempre teve intercâmbio mediúnico e que sempre foi falado da vida espiritual. Então, em algum momento, tivemos uma janela de ocultar essa questão da própria reencarnação, da vida espiritual. Não vou nem falar de reencarnação, vou falar de vida espiritual, que foi o que Jesus veio trazer. Jesus pegou Moisés lá, colocou a ideia da vida espiritual e vamos seguir, gente. Foi isso. Tá? Então, quanto conhecimento a gente vai tendo, quanto certeza, é muito mais fácil para a gente. Tá? Quando você fala de conhecimento, só para entendimento mais claro, referente à reencarnação. A continuidade da vida, do espírito, a individualidade do espírito, que ele não vai se dissolver em tudo, que ele vai continuar tendo uma... Vamos pensar nesse processo. Não vou nem pensar em reencarnação. Pela reencarnação, é mais tranquilo ainda. Só que a gente pega assim, beleza, pela reencarnação, então, vou tomar um cuidado para falar. Então nós vamos desencarnar, nós acabamos de ver. É lógico isso, gente, a gente não precisa pensar assim, isso é uma lavagem, ou isso é uma teoria, ou isso... É lógico, nós desencarnamos, nós chegamos no plano espiritual. Senão a gente tem que esperar uma nave, um disco voador vir buscar a gente, então a gente já está no plano espiritual. Quanto à ideia da reencarnação, é um pouco mais complexo, porque poucas pessoas, não poucas pessoas, mas considerado, né, é mais difícil você chegar a um plano espiritual na certeza da reencarnação. Então, considerando o próximo passo, você desencarnou. O próximo passo você tem que ter é de que a vida continua, a imortalidade da alma. Esse é o primeiro processo. Então, quem não acredita na imortalidade da alma, é interessante, porque você puxa ele num diálogo, ele está conversando com você, ele sabe que ele morreu, e ele fala, estou aqui esperando. Mas ele está falando, ele está pensando. Ele sabe que ele morreu, e ele está esperando. Porque foi isso que ele aprendeu. Então, a falta desse olhar mais à frente leva ele a essa condição. Tá? Então, essas sessões mediúnicas,
feitas para atender esses espíritos? A reunião, Kardec deixa muito claro que reunião mediúnica é para os dois lados, tá? É um ensinamento para os dois lados. Nós percebemos um equívoco muito grande em relação à reunião mediúnica quando a gente pensa na ideia de sempre estar acolhendo um espírito, achar que a gente está encaminhando um espírito. Então a gente cai naquela ideia da consolação, só da consolação, né? Então a reunião já chama reunião de esclarecimento. A gente tem que esclarecer e se esclarecer. Então quando a gente está em contato com o espírito, então vamos supor que eu não acreditasse em nada. De repente eu comecei a ter um espírito, o espírito vamos supor que, tá bom, provou, é o espírito, é verdade, é um espírito. O que é a primeira coisa que uma reunião mediúnica traz para a gente? De que a vida continua. Só aí, se o espírito for embora e não falar nada, nós já ganhamos 100%, gente. Aí, lógico, ele vai vir com as dificuldades dele e nós vamos analisar. Ele está nessa situação? Por que está nessa situação? Então quer dizer que se eu ficar fazendo a mesma coisa que ele faz, eu também vou estar na mesma situação que ele. A maior reforma íntima que tem chama reunião de esclarecimento, de desobsessão, do nome que a gente quiser chamar. Não tem nenhum que vem legal? Tem, não tem. É que geralmente a gente, assim, quando a gente começa a ser muito cri-cri, né? Eu ia falar quando a gente ajusta a lente, mas a gente entende que a gente aprende com quem está querendo, com os inferiores, quem está atacando ou quem está sofrendo. Lógico que a gente aprende com o mentor da casa, com o orientador do trabalho, mas geralmente eles vão trazer para nós os puxões de orelha. Então, quando a gente aprende de verdade, quando a gente olha um caso ali de um espírito numa situação muito difícil, se a gente olha só para assim, eu preciso só tirar ele dessa condição e passar para frente, eu não aprendi nada, não teve proveito nenhum. Talvez teve para o espírito, para a gente, nada. Entendeu? Esse é o ponto, tá? Certo? A afinidade que permanece entre o espírito e o corpo produz, em alguns suicidas, uma espécie de repercussão do estado do corpo do espírito. Então, muitas vezes, o que acontece com o corpo de um suicida vai refletir no espírito. Tanto que ele vai ficar vivendo um pouco aquelas sensações, porque foi muito brusco. Então, o corpo transferiu para o corpo espiritual e ele vai sentir aquele impacto, tá? Que assim, a seu mau grado, ou seja, contra a sua vontade, sente os efeitos da decomposição, por exemplo, né? De onde lhe resulta uma sensação cheia de angústia e de horror. Não é físico, é sensação, tá? Estado esse que pode perturbar, pode, não é obrigatório, pode, porque Kardec viu que em muitos casos era isso que acontecia. Algumas vezes o responsável espiritual pelo trabalho falava, olha, ele está nessa condição por causa disso, que é o que ele vai colocar agora, né? Então, estado esse que pode perturbar pelo tempo que devia durar a vida que sofreu interrupção. Então, por exemplo, se eu abreviar minha vida, mas pelo planejamento reencarnatório eu teria que viver mais 10 anos, pode ser que eu vá viver essa perturbação durante mais 10 anos. Por causa do apego, exatamente. Então eu abreviei o tempo de experiência na matéria que eu precisaria ter. Então eu, quanto espírito, estou vivendo o quê? A experiência da matéria. Sem estar na matéria. Tinha ainda esse fluido, esse tempo de vida. É lógico, certo? Mas vai passar. Vai passar. Vai passar. Tudo passa, Não é geral este efeito. Então é em todos? Não, não é em todos. Mas em nenhum caso o suicida fica isento das consequências da sua falta de coragem e cedo ou tarde expia, de um modo ou de outro,
a culpa em que incorreu. Então, uma hora ou outra, ele vai ter que expiar de novo. Aonde que a gente expia? Qual o objetivo? Lá na questão 167. Qual o objetivo da reencarnação? Expiação. Então, se nós cometemos um equívoco, a gente volta para reajustar isso. Então, inevitavelmente, aquele que abreviou, ele tem que voltar. Pode falar, Júlio. Isso se encaixa também para os suicidas involuntários? Também, porque você vai falar assim, ó, muito bem colocado. Aí você fala assim, bom, mas então ele vai viver todo esse tempo? Então a gente vai entrar naquela outra questão. Quanto tempo demora para ele se desprender do corpo? Depende da vida que ele viveu. É lógico que é muito diferente você ter um suicídio bruto do que ao longo do tempo, né? Então, mas sim, vai estar apegado a essas questões. Quanto das questões materiais ou sensuais, né, como colocado lá, ele viveu a vida. E quanto isso tirou de tempo dele, também tem. Tá? Vamos mais uma? Vamos? Então vamos. Eu tinha programado mais duas, mas vamos mais uma, vai. A questão 156. A separação definitiva da alma e do corpo, ou seja, um desligamento total, pode ocorrer antes da cessão completa da vida orgânica? Então, antes do corpo parar de funcionar totalmente, pode antes já ter tido uma separação total? Vamos só lembrar uma coisa? Então você tem o corpo, o que dá vitalidade ao corpo é o fluido vital, quem dá direcionamento aos órgãos e tudo mais, o espírito. Tá. Então a separação definitiva da alma, totalmente do corpo, pode ocorrer antes da cessão completa da vida orgânica? Pode ser que a cessão completa da vida orgânica seja daqui a 1 segundo. Então 1 segundo antes pode ter se desligado? É que às vezes a gente vai pensando assim, 10 anos antes, não é possível, né? O corpo vai ficar vivendo e o espírito... Mas em 1 segundo antes? Ele vai dizer sim. Então tem caso em que o espírito consegue se desprender antes do final da vida orgânica. Tá? Quando? Então ele vai trazer, na agonia. A agonia é um termo, parece pesado, mas o que é o termo agonia se não luta? Então vamos lá. Sim, ele pode. Quando? No momento da luta, que ele já está ali para se desprender. O organismo começou a enfraquecer, ele começou a ter a luta dele se desligar. A alma algumas vezes, então de novo, algumas vezes... O corpo já enfraqueceu, né? Então a alma algumas vezes já deixou o corpo e nada mais há do que vida orgânica. Então o corpo está só funcionando pelo finalzinho ali. O espírito já conseguiu se desprender e o corpo está funcionando o finalzinho dele. Está acabando, está apagando, acabando o olhinho da vela ali, né? O homem já não tem consciência de si. Então não tem mais atividade intelectual ali, né? Entretanto, ainda lhe resta um sopro de vida orgânica. Lembra que nós falamos que quando é decretada uma morte cerebral, por exemplo, na morte cerebral tem casos em que o corpo ou o organismo ainda funciona um pouquinho. Depois ele para de vez. Porque o corpo está funcionando enquanto há fluxo de sangue no corpo. Depois ele vai ficando desregulado, o cérebro não consegue mais controlar o oxigênio e pum. Então, às vezes, ali o espírito, em alguns casos, já consegue se desligar antes disso. Tá? O corpo é a máquina que o coração põe em movimento. Existe vida, né? Então, existe vida enquanto o coração faz circular nas veias o sangue para o que não necessita da alma. Então, enquanto mantém as funções básicas ali, vai se esgotando, vai acabando, o espírito já pode ter se libertado. Tá bom? Tudo bem?
Tá bom. Tudo bem mesmo? Tá pesado isso tudo hoje, né, gente? Posso falar? Não? Não, o que eu queria perguntar é o seguinte. Você já foi numa reunião mediúnica, já foi entrevistado, conversado, não sei como fala, de um espírito que se suicidou e quando ainda tinha algum sinal de vida, mas já não dava para voltar, ele se arrependeu e o que mais foi? Deixa eu ver se eu entendi. Um espírito que abreviou a vida, ele vem na reunião arrependido. É isso? Durante o processo. Durante o processo. Total. Ele se arrepende, mas não tem mais como. prédio no meio do caminho, falou, "Putz, Ah, não, no meio do caminho não. Não sei, não. Eu particularmente não. Mas você disse então que todos se arrependeram. Em Não. espírito. Todos vão se arrepender, mas assim, que chega arrependido, muitos. Que chega sofrendo esse estado repetido, né, das sensações, a maioria. A não ser que ele fale assim, olha, eu fui um suicida há muito tempo, ele já passou por essa etapa. Mas eles chegam nessa etapa e arrependidos, porque quando você vai pensar assim, vamos supor que nós vamos abreviar a vida nossa. Por que nós vamos abreviar a vida? Porque eu não quero mais ter nenhuma sensação da vida material. Aí a bendita da vida continua. Aí fala, puxa vida. Aí eu contraí uma dívida mais pesada ainda, meu Deus. Quer dizer, arrependimento total. Mas ele arrepende depois, né? Depois. Não, eu falei, na hora, no meio do caminho, eu não sei. E tem uns que falam que ele não queria estar vivo. Por que ele estava vivo? Por que ele não está vivo? Porque ele achou que acabaria tudo ali, né? Exatamente, a maioria. Porque todos buscam isso, o encerrar ali, né? Na hora que ele percebe que ele não encerrou, aí é o sofrimento pela... Dobrado, né? Quando percebe que não encerrou, o sofrimento é dobrado. Exato. Que difícil. É difícil. Aí ele percebe que não tem como ele cessar o sofrimento dele naquele momento. Exatamente. Tem que cessar a vida dele. E ele achava que cessaria ali, né? Sim. Exato. Muitos. Você pergunta? Esse arrependimento poderia ser um passo para ele poder se reencarnar de novo? Sim. Isso ele não conseguiria... Não, tem casos em que você tem essa... casos... Mais na frente vamos pensar nisso. Vamos pensar nesse momento que sim, ele se arrependeu e ele vai ter nova oportunidade. Vai ser esclarecido, ele vai ganhar consciência, vai passar o tempo que for necessário, ele vai ter uma nova oportunidade de reparar isso. Agora, essa nova oportunidade não quer dizer que ele aprendeu a lição. Então, você às vezes atende suicidas que falam, pela tanta vez eu antecipei minha vida. Tem um livro, né? O livro Tem também. A historinha do Chico lá. É a 9ª vez que o moço veio. Nossa. A 9ª vez. Só que ele veio sem braço, sem perna. Aí a mãe... Deus vai dificultando os meios ali, porque vamos tentar. Vamos pôr os obstáculos para ele não conseguir. Então ele se arrepende, dá a oportunidade de ele retornar e tudo mais. Tá? Vamos mais uma só para encerrar? Então vai. No momento da morte, então vamos lá, ocorrem situações que no momento da morte, quando tem o desligamento do corpo e da alma, a alma sente alguma vez, então ela percebe, né, uma situação, alguma vez, qualquer aspiração ou êxtase, vai sentir uma sensação assim espiritual, né, que lhe faça entrever o mundo onde vai entrar. Tem alguns casos em que a pessoa parece que ela sai de si e ela fala, olha, eu estou vendo fulano que desencarnou, parece que eu estou vendo alguma coisa diferente, parece que eu estou vendo o plano espiritual e vai narrando isso. Tem, não tem? Nós já, pela observação, nós já constatamos isso, certo? Tá. A gente percebe quando vai desencarnar,
quando está muito doentinho, fala, eu vi minha avó. Eu vi não sei quem, veio me visitar. Lá, é isso aí. Ó, muitas vezes, então, todas as vezes? Não. Muitas vezes? Muitas vezes, né? Então, frequentemente, tudo bem? Frequentemente, a alma sente ou percebe, né, que se desfazem os laços que aprendem ao corpo. Para ela poder ter essa percepção, os laços têm que enfraquecer um pouquinho, tá? Emprega, então, todos os esforços para desfazê-lo inteiramente. Nesse momento, quando começa a entrever, mas aí eu estou falando, ó, entrever e parte. Não é aquele que entrevê, daqui a pouco não, vai, não. Ele está entrevendo, antecipa um pouco essa ideia do plano espiritual, entra num êxtase e parte para o plano espiritual. Nesse momento, o espírito se esforça para se libertar. Então lembra da armadura de novo? Eu comecei a perceber que a armadura começou a enfraquecer, eu vou tirar ela, essa é a sensação. Às vezes o espírito não está nem sabendo o que está rolando ali nesse sentido, né? E vou tirar esse negócio que está me atrapalhando. E começa a desfazer os laços, tá? Emprega então todos os esforços para desfazê-los inteiramente. Já em parte desprendido da matéria, em parte, né? Parcial, vê o futuro desdobrar-se diante de si e goza por antecipação do estado de espírito. Então consegue já perceber uma certa liberdade, começa a sentir uma paz diferente. Vê o universo, né? Vê as coisas diferentes, né? Essa é a alegria que ele vai tendo, é o que ele vai trazer, ó, os gozos antecipados. Vai sendo atraído, né, pelo plano espiritual. Ritinha? Então, daí cai naquilo que eu perguntei aquela hora, se o conhecimento ajuda. Ajuda, né? Porque você começa a entender o que está te acontecendo ali, né? Alguns, então, após a morte, o espírito pode ficar, qual foi a expressão que você usou? Confuso. Todos ficarão confusos, seja pouquinho, seja muitão. E aí, oba, legal, agora já estou entendendo. O nome correto, tem gente que não gosta, mas o nome correto chama perturbação. O espírito está perturbado, ou com a confusão mental, mas perturbado eu acho mais adequado. Aí depois ele vai se reorientando ali. É aquela dúvida também, desfazer da família, e um filho que dá problema. O parente que eu não via há muito tempo e os que eu via não estou vendo, né? É isso aí, certo? Ritinha ia perguntar. Uma pessoa encarnada. Encarnada. Ele desencarna. Quando ele está encarnado, ele fala, olha, quando eu me desencarnar, eu não quero voltar mais de jeito nenhum para a vida. Ele tem essa possibilidade de continuar onde ele está ou ele tem que voltar de novo? Vai reencarnar de novo. Vai reencarnar de novo. Quando desencarna, você passa por aquela lembrança da consciência, você vê tudo o que você planejou, e aí você, na verdade, na maioria dos casos, os espíritos, não tem esse termo, mas implora para voltar, porque percebe o que deixou de fazer, o que deixou de reajustar, o quanto tem, então ele retorna para isso. E a única forma de a gente aprender nesse estado que a gente está é estando reencarnando novamente, né? Então na matéria, né? Mesmo ele falando que ele não quer. Vai voltar. Vai voltar. Vai. É melhor nem contrariar a verdade. Deixa ele, com o tempo ele vai. A Ritinha perguntar. Também tem. Que a minha mãe, antes dela Partiu. ela falava que os parentes próximos dela estavam lá. Que ela via. Ela até falava pra gente, vai fazer um café com seu tio. Sabe? E é real. Já entrevendo o plano. Os laços começam a afrouxar um pouco ali e começa a ver. É como se a gente estivesse com o lençol muito preso, né? Aí eu quero olhar por debaixo e não consigo. Mas aí soltou, afrouxou um pouquinho, às vezes o vento bate e já começa a ver um pouquinho por debaixo, né? Então eu trouxe pra gente só... Lá no finalzinho, no capítulo 28 do Evangelho, Kardec traz uma coletânea de preces, que não é pra gente ler a prece como a gente faz errado. Vamos fazer uma prece para quem está próximo à morte. A gente pega lá e vai ler. Não. Kardec faz ali, fala assim, olha,
o modelo mais ou menos, pra vocês entenderem como que a gente tem que pensar, o que tem que estar envolvido na prece, é isso. Né? Ele vai falar para nós. Então, não é para a gente pegar lá e abrir como se fosse... Mas a gente pega e vai ler aquela prece. Né? Mas antes da prece, Kardec traz uma explicação, justamente para a prece daqueles que já estão prevendo a partida. Né? Então, olha o que Kardec traz para a gente. A fé no futuro, então aí entra o conhecimento. A fé no futuro, a orientação do pensamento durante a vida para os destinos vindouros, favorecem e aceleram o desligamento do espírito, por enfraquecerem os laços que o prendem ao corpo, tanto que frequentemente a vida corpórea ainda se não extinguiu de todo e a alma impaciente já alçou o voo da imensidade. Então, se a gente tem a certeza da imortalidade da alma, se a gente tem toda essa, né, de verdade, quando a gente começar a perceber o plano espiritual, a gente vai retrair ou nós vamos de fato? Então, o conhecimento facilita muito isso. Só que o que eu falei dos espíritas, né? Porque às vezes a gente atende alguns dirigentes que estavam tão apegados, por exemplo, a um cargo, que quando eles esqueceram a ideia da imortalidade da alma e ficaram presos no cargo. Então eles vão voltar para aquele, porque eles estão presos à condição material. Por isso que então eles tinham conhecimento? Tinha, mas eles estavam mais preocupados com o quê? Com o cargo material. Então, o que sobrepõe é justamente essa ideia material. Então, ainda que eles tenham conhecimento, mas o apego material sobressai sobre isso. Tá? Tudo bem?